Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o secretário estadual da Saúde, Alexandre Aires. Eu deixei no bloco anterior aqui uma pergunta para ele: como lidar com esse legado que vai ficar da saúde pública, né? São mais de 1.000 leitos hospitalares. Dá para manter isso? O orçamento da saúde não dá para isso tudo, dá? Olha, a ideia não é ficar com esses 1.000 leitos abertos, esses leitos exclusivos Covid. Mas nós temos leitos de UTI que foram criados e estruturados agora, Ricardo, que preencheram... Respiradores, tudo isso fica. Todos completos, que preencheram vazios assistenciais históricos. E eu vou citar um aqui que você há de concordar comigo. Não se concebe, em pleno 2020, um município como Penedo não ter UTI. E agora nós, com a necessidade dessa estruturação, nós abrimos 7 leitos, de UTI lá que permanecerão. Nós iremos ampliar para 10, numa parceria com a Santa Casa de Penedo, e iremos custear a manutenção desses leitos de UTI naquela importante cidade. Então, são vazios assistenciais que foram preenchidos agora, nesse enfrentamento ao Covid, e que têm sido custeados com os recursos próprios da saúde do Estado. Ou seja, o que vocês estão inauguraram, vocês estão bancando, a saúde está bancando, o governo do Estado está bancando. Nós estamos bancando com esse apoio do governo federal, que tem ajudado no pagamento e habilitado esses leitos de UTI, principalmente. Pois é, mas essa ajuda vai embora depois da pandemia. Imagino que no próximo ano a situação é diferente, né? Isso, por isso que a gente tem feito essa organização interna, enxugado despesas. Agora, para você ter uma ideia, a gente vai lançar o programa de agricultura, de aquisição de alimentos pela agricultura familiar. Essa será a primeira Secretaria de Saúde do Nordeste a ter esse tipo de aquisição. Isso gera uma economia muito grande, além de fortalecer a agricultura familiar, gera uma economia muito grande para a saúde. Então nós temos enxugado as despesas na área meio para poder investirmos realmente na assistência, onde a população mais precisa. Pois é, novas iniciativas, também velhos problemas. Eu lembro que ainda recentemente o Ministério Público do Trabalho apontou problemas no Hospital Elvio Alto. E o senhor me disse que ia fazer a reforma do Hospital Elvio Alto iniciando em junho. Não deu, mas imagina-se que a situação do momento não permitiu. Isso vai acontecer e quando? Vai acontecer, Ricardo. Nós não iniciamos a reforma, porque como tinha passado o período de pico do Covid, eu não achei prudente a gente utilizar a forma de contratação emergencial. Então, nós refizemos o processo licitatório e estamos contratando uma nova empresa para realizarmos essa construção. Serão 4 milhões de reais, 3 milhões e 800 para ser mais exato, que serão investidos na ampliação das UTIs e na instalação da tão sonhada pressão negativa na refrigeração, uma necessidade histórica do Hospital Elvio Alto. Pois é, porque você bloqueia, né, qualquer possibilidade de contaminação, de contágio, enfim, por micróbios ou, enfim, micro-organismos. Secretário, a UPA Celso Tavares, eu vou lhe cobrar porque o senhor disse que iria construir essa UPA. Eu acho que é uma justíssima homenagem. Aliás, o hospital de campanha se chama infectologista Celso Tavares, uma figura humana maravilhosa, com quem nós conversamos aqui tantas vezes que eu nem me lembro quantas. Sai essa UPA e quando? A licitação já é agora, 14 de agosto. Nós iremos construir 4 novas UPAs, 3 em Maceió e 1 em Arapiraca. Em Maceió nós teremos uma UPA ali no Jaraguá, vizinho ao prédio da Polícia Federal. Nós teremos uma outra UPA na Xanda Jaqueira, que vai substituir o mini pronto-socorro Miguel Câmara. E uma terceira UPA lá no Eustáquio Gomes. Uma das 3, com certeza, se chamará Dr. Celso Tavares. E a 4ª UPA, Ricardo, será construída no bairro Primavera, em Arapiraca. A gente vai realizar a licitação agora, 14 de agosto, e eu acredito que as obras já se iniciem em meados de setembro. O senhor tem ideia de quantos leitos vão ficar disponíveis desses que foram inaugurados agora nessa fase? Olha, Ricardo, a nossa estruturação com os novos hospitais que também entregaremos, como o Hospital Regional da Mata, que a gente vai entregar em União dos Palmares agora, dia 30 de setembro. A situação de União continua complicada, né? Nós contratamos leitos lá no Hospital Filantrópico da cidade, no São Vicente, para dar uma melhor estrutura àquela região. Mas iremos entregar o Hospital Novo, o Hospital Regional da Mata, no dia 30 de setembro. E a ideia é que dos 1.300 leitos que nós temos hoje disponíveis para a Covid, que pelo menos 60% a 70% permaneçam na futura rede hospitalar de Alagoas. Eu vou repetir, tem dinheiro para isso, para manter? Nós teremos dinheiro para manter, isso aí eu tenho uma plena convicção
de que a gente vai ter condição de manter, como a gente vai manter também essas 4 UPAs, como manteremos o Hospital de Delmiro Gouveia, que vai ser entregue o ano que vem. Essa estrutura tem sido montada e idealizada por nós na Secretaria, com o governador e com o secretário da Fazenda, George Santoro, para que a gente tenha esse equilíbrio nas contas e principalmente, Ricardo, para que a gente garanta que o próximo governador e que o próximo secretário de Saúde tenha condição de assumir esse legado e dar conta de mantê-lo como a gente vai manter até o fim do governo. Bom, lembrando que você já narrou um momento de tensão. O momento hoje é de alívio para o que está sendo feito e principalmente considerando, e todos nós raciocinamos por comparação, quando a gente vê a situação de Alagoas, claro que continuam acontecendo mortes, claro que continuam surgindo novos casos, mas comparativamente a situação de Alagoas é privilegiada, entre aspas. É um momento de alívio? Olha, Ricardo, é um momento sim de alívio. Quem diria que Alagoas, um dos estados mais pobres do Brasil, iria estar nesse momento com 58% de ocupação dos seus leitos. Foi um trabalho árduo, um trabalho muito duro nos meses de abril e maio principalmente, mas hoje a gente se sente sim muito aliviado, ainda muito atento, muito tenso e preocupado com a postura da população. A população precisa entender que a necessidade de máscara, de utilização de máscara permanece, que precisa continuar evitando aglomerações para que a gente não tenha maiores problemas aqui em Alagoas e que Alagoas continue dando essa resposta. Realmente a gente tem passado por momentos mais calmos, mais tranquilos, mas que ainda requer uma atenção muito grande. Pois é, a gente falando sobre isso, a questão do isolamento social, eu acompanho cotidianamente, todo dia eu olho ali no InLoco, né, aquele site, e Alagoas mantém uma estabilidade impressionante, mesmo com reabertura aqui em Maceió, ou em várias regiões, agora, né, enfim, a fase laranja no interior do estado, e é surpreendente. Mesmo a gente falando da necessidade de se manter o isolamento, mesmo falando da falta de fiscalização que nunca aconteceu efetivamente, a população mantém essa estabilidade. O senhor atribui isso a quê? Olha, Ricardo, uma faixa da população, uma parcela da população tem compreendido a orientação da Secretaria Estadual de Saúde e tem, entre aspas, obedecido. Uma outra faixa tem feito isso por medo, por receio, pessoas que perderam familiares para essa doença, que têm realmente tomado essa decisão individual de se proteger. Então, por isso que eu atribuo a esses fatores a permanência desse isolamento ainda aqui em Alagoas. Pois é, a gente começou falando do desgaste político. O senhor acha que isso se dilui a partir do momento em que a população sentir que, efetivamente, os resultados obtidos, seja pela paralisação das atividades econômicas, é um resultado positivo? Eu não tenho dúvida disso. A população já tem reconhecido. Mais ou menos, secretário. Não, a população já tem sim, Ricardo, reconhecido e tem observado que nós fizemos o que era necessário. Nós precisávamos tomar essa decisão, mesmo que por vezes impopular, mas essa decisão foi uma decisão acertada e isso os números têm mostrado que nós precisávamos tomar essas decisões lá atrás e agora estamos começando a colher esses frutos. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio, com esse distanciamento social, novo distanciamento social, né? E ressaltando, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que tem muitos méritos e nós temos de reconhecer e por que não? Eu sempre disse e vou repetir, o isolamento social é uma imposição da pandemia, não é do governo do estado, não é da prefeitura de Maceió e acho que todos nós temos de compreender isso. Obrigado e até a próxima semana.